Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, professor de História de vocês, e hoje nós vamos ter uma aula de Primeiro Reinado. Bom, o Primeiro Reinado ele é importante a ser estudado devido à questão dele ser o momento de consolidação da independência do Brasil, certo? Bom, dentro desse momento de consolidação da independência do Brasil, nós vamos ter vários conflitos, vários atritos entre personagens diferentes. Então nós temos sim a questão da figura central do Dom Pedro I, mas aos arredores de Dom Pedro I, nos bastidores, nós vamos ter disputas sobre quais vão ser os melhores passos que o Brasil vai dar nos seus primeiros anos de independência. Bom, dentro disso, nós temos disputas, revoltas ocorrendo em diferentes pontos do Brasil, onde pessoas que eram contra a independência do Brasil vão estar se manifestando contra esse ato, e isso vai levar justamente a um certo derramamento de sangue em regiões principalmente como Norte e Nordeste brasileiro. Por que essas regiões vão estar se manifestando contra a independência? Pois dentro da lógica econômica das elites locais dessas áreas, era mais interessante o Brasil continuar submisso às ordens de Portugal. Já a região sudeste, ela era basicamente toda favorável, a região sul e sudeste era quase toda favorável à independência do Brasil, já que lá na Revolução do Porto, a recolocação do Brasil no status de colônia seria extremamente contrária aos interesses dessas elites da região sudeste e sul. Bom, dentro dessas elites, principalmente da região sudeste e sul, vão surgir projetos de Brasil diferentes. Um projeto mais conservador e um outro projeto mais liberal. Liberal na questão econômica e, de certa forma, na questão política. Bom, o projeto conservador vai ter como principal liderança o José Bonifácio, que vai ser um cara muito próximo do Dom Pedro I. O José Bonifácio ele vai querer manter as tradições de Portugal, porém ele vai querer imprimir uma identidade para o Brasil. Ele quer misturar essas características. Já o pessoal que era mais para o lado liberal, esse pessoal vai querer manter as liberdades econômicas, traçar novas características para o Brasil, e dentro desse pessoal que era mais liberal, tinham até as pessoas que discutiam a confecção política do Brasil a partir de uma república e não de um império. Ou seja, dentro dessa vertente existiam pessoas que eram contrárias àquela estrutura de poder que manteria o Dom Pedro I como imperador do Brasil. Bom, mesmo assim, houveram discussões dentro desses dois grupos, porém chegou uma unanimidade que o Dom Pedro I era o cara certo para conseguir construir a independência do Brasil. Então, num primeiro momento, esses dois grupos acabaram entrando num denominador comum e utilizaram-se da figura do Dom Pedro I para conseguir estabelecer a independência do Brasil. Só que essa independência do Brasil, ela vai ser pontuada por Dom Pedro I nas margens do rio Ipiranga, mas ela ainda não vai ter o aval de Portugal. Num primeiro momento, Portugal não vai, logo de cara, reconhecer a independência do Brasil. E para o Brasil conseguir um reconhecimento de vários outros países, era necessário que o país, que era a sua antiga metrópole, que era o seu antigo esse país chegasse a reconhecer a independência do Brasil. Uma vez que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, todos os outros países iriam reconhecer. Nesse momento, dos primeiros passos ali da independência, quem reconheceu a independência do Brasil logo de cara foram os Estados Unidos, que já estavam numa lógica de alianças dentro da América para conseguir aumentar o número de países com possibilidade de se tornarem mercados consumidores. Então o Brasil tem o seu reconhecimento de independência pelos Estados Unidos, mas faltava, como eu falei para vocês, Portugal reconhecer essa independência. Para o reconhecimento vir,
foi necessário a intervenção da Inglaterra, que era uma aliada tanto do Brasil quanto de Portugal. Então os ingleses vão enviar diplomatas para Portugal para negociar a independência do Brasil. Essa negociação vai passar pela cobrança, pelo estabelecimento de um preço de 1 milhão de libras esterlinas. Percebam, esse preço estabelecido por Portugal é através das moedas, ou melhor dizendo, é através da moeda que era a moeda da Inglaterra. Ou seja, Portugal já sabia que o Brasil não ia pagar, né, aquela taxa. Quem ia pagar, obviamente, seria a Inglaterra. Dito e feito, a Inglaterra ela paga em nome do Brasil essa taxa para o reconhecimento de Portugal e Portugal reconhece a independência do Brasil. Até aí, beleza, né? Porém, né, o Brasil não tinha de onde tirar para pagar a Inglaterra. E aí, logo de cara, o Brasil começa os seus primeiros passos de independência com uma dívida. E uma dívida que não era pouca coisa. Se a gente pegar para converter 1 milhão de libras esterlinas na atualidade, daria muito, mas muito dinheiro. Então, era muito dinheiro para o Brasil pagar naquela época e o Brasil não tinha de onde tirar. Até porque se a gente pegar e dar uma rebobinada aí, né, nos últimos passos da aula passada, nós vamos ver que Dom João VI, quando foi para Portugal, ele esvaziou os cofres brasileiros. Então, não tinha de onde tirar. Então, o Brasil já começa meio mal das pernas. Começa com uma dívida com a Inglaterra e a Inglaterra vai se beneficiar dessa dívida, mantendo aquele tratado da Aliança e Amizade, onde os ingleses tinham diversos privilégios econômicos e comerciais sobre o Brasil. E ainda por cima, tinha a possibilidade de enviar, né, representantes militares e tudo mais para o Brasil sem ter nenhum impedimento, certo? Bom, dentro disso, aqueles dois grupos, né, os conservadores e os liberais, vai haver uma disputa entre esses dois grupos para também discutir a formação da primeira Constituição do Brasil. Essa primeira Constituição do Brasil, ela, né, vai ser feita num primeiro momento através de uma assembleia. Só que o Dom Pedro I, ele tinha em si todo o desejo de manter aquela estrutura de poder que a família dele tinha antes dele, ou seja, um poder absoluto, um poder incontestável. E uma Constituição, ela representa o quê? A limitação dos poderes do rei, a limitação dos poderes do imperador. Então, essa Constituição que vinha sendo debatida por esses dois grupos, ela poderia ter pontos onde o Dom Pedro I não poderia tocar, certo? Dentro disso, o Dom Pedro I deixa o pessoal lá debater, se engalfinhar sobre o que seria melhor. Esse pessoal vai formar uma Constituição que vai ganhar o apelido de Constituição da Mandioca. E essa Constituição da Mandioca, ela tinha como característica o quê? A questão de que para votar, a pessoa deveria ter um nível de rendimento calculado através do número de terras, ou seja, terras que fossem que tivessem a possibilidade de plantar diversos produtos, entre eles a mandioca, que era um produto tradicionalmente brasileiro. Então, essa primeira Constituição da Mandioca, ela vai ser feita e ela, de certa forma, também vai ter uma diminuição do poder do Dom Pedro I, já que ele não vai conseguir controlar as pessoas que vão entrar. E esse era o medo dele, as pessoas que entrassem poderiam, né, tomar medidas que não iriam de encontro ao que ele acreditava. Então, Dom Pedro I, após a formulação da Constituição pela primeira Assembleia, o Dom Pedro I, ele vai rasgar a Constituição da Mandioca e ele não vai aprovar essa Constituição da Mandioca feita em 1823. A primeira Constituição do Brasil, ela não é promulgada, ou seja, ela não é fruto do debate entre os parlamentares, entre os deputados. Ela vai ser feita de maneira outorgada, ou seja, imposta. Essa Constituição que vai ser imposta, ela vai ser feita pelo Dom Pedro I e sua comitiva, e o Dom Pedro I vai estabelecer alguns pontos que já demonstram, né, de certa forma, a construção do Brasil. Bom, o mais legal da gente parar para refletir aí é que o Brasil ele tem um processo de independência totalmente diferente
dos outros países aqui na América Latina. Aliás, na América como um todo. Pois, diferente dos outros países, o Brasil ele não se torna uma república. Ele se torna uma monarquia. E essa monarquia tinha como principal chefe de Estado uma figura que foi descendente da família, ou melhor dizendo, é descendente da família real portuguesa. Então, é extremamente diferente a independência do Brasil. E dentro disso, nós temos algumas características que vão ser mantidas através dessa figura. Então, Dom Pedro I, ele vai outorgar a primeira Constituição, e essa primeira Constituição, ela vai colocar boa parte daquilo que foi feito na Constituição da Mandioca, porém vai trazer ali um diferencial que é extremamente importante para o Dom Pedro I conseguir manter o seu poder, que é o poder moderador. Então existia ali uma Constituição, um conjunto de regras, mas no fim das contas, quem iria dar a última cartada, quem iria dar a última palavra seria o imperador através do poder moderador. Bom, o poder moderador, ele estipulava o quê? O rei, o imperador, melhor dizendo, ele teria como possibilidade, através desse dispositivo, vetar qualquer pessoa do seu cargo. E, além disso, ele poderia também vetar as medidas que aquela pessoa fez até antes dela ser destituída. Então, ele tinha simplesmente o poder de dizer não a tudo aquilo que fosse contrário aos seus interesses, e ele poderia também tirar qualquer pessoa que fosse contrária aos seus interesses. Então, existia lá os deputados, né? Existia lá os presidentes de província, mas toda essa galera, né, se não estivesse de acordo com o imperador, ela poderia ser destituída do seu cargo. Bom, dentro dessa primeira Constituição, nós vamos ter também a questão dos senadores. Os senadores, eles tinham mandato vitalício. O que é o mandato vitalício? O cara, uma vez eleito, ele iria ficar ali o resto da vida dele como senador. Olha que beleza, maravilha, né? Além disso, o voto ele vai ser censitário. Isso tem, de certa forma, uma semelhança com o que o pessoal queria impor na Constituição da Mandioca. Bom, esse voto censitário, ele estabelecia que para você votar, você tinha que ser homem, acima de 21 anos e que tivesse uma renda X anual. Ou seja, se você não tivesse um patamar financeiro adequado, você não poderia votar. Bom, além disso, para você ser candidato, você precisaria ter um rendimento ainda maior do que o rendimento que você poderia ter para votar. Ou seja, você tem que ter mais dinheiro ainda para ser candidato. Dentro disso, o que a gente pode interpretar? A política ela vai ficar nas mãos de pequenos grupos ligados às elites da época. As pessoas que votavam eram ligadas às elites, e as elites elas se faziam ser representadas através da sua renda, que possibilitava a essas pessoas a serem os candidatos. Então, já começou meio errado. Então, o Brasil começa com dívida externa com a Inglaterra e começa com esse tipo de política, certo? Era uma monarquia parlamentar? Era, mas era uma monarquia parlamentar extremamente diferente. Tanto que o poder moderador que foi colocado nessa Constituição deu características que levaram ao Brasil a ser conhecido através de um apelido chamado parlamentarismo às avessas. Ou seja, existia todo o sistema de ministérios e tudo mais, existia lá o poder do Congresso, os senadores e tal, mas essa galera não teria a possibilidade de ter a sua palavra como ponto final da história. Sempre teria o porém do imperador, certo? Bom, dando